Fala, meus queridos, né, aspirantes a engenheiros, aqui na nossa disciplina de sinais e sistemas, tá? Hoje para falar sobre uma resposta bem importante, né? Isso aí é a base do estudo de sistemas, que é a resposta ao impulso. Nas últimas aulas vocês viram uma resposta que era a resposta do sistema a condições iniciais, né? Eu posicionava, eu sempre uso esse exemplo, então eu vou aproveitar aqui que já está pronta a experiência, eu posicionava o sistema sobre uma condição inicial, por exemplo, um deslocamento aqui na ponta, e via como o sistema respondia a uma condição inicial. Agora, pessoal, a gente vai começar a estudar a reação do sistema a uma entrada, o que é bem diferente, tá? Não bem diferente, vocês vão ver que muitas vezes essa resposta é muito similar, mas isso vai depender do sistema. Pessoal, alguém está com o áudio ligado, então cuidado aí, né? Abram o áudio só para fazer os questionamentos, por favor, tá? Senão daqui a pouco eu estou ouvindo vocês discutindo aí com a patroa, ou com o marido de vocês, ou com as crianças, ou com os cachorros. Então, pessoal, nessa aula a gente vai começar a estudar a reação do sistema a um estímulo externo, o que é diferente de estudar como o sistema reage a condições iniciais. Tá? E a gente vai começar com a resposta que é a mais básica de todas, que é a resposta do sistema a um sinal impulsivo, ou seja, eu tenho um sinal de entrada, x de t, eu vou ter o sinal de saída, y de t em resposta. Tá? Eu vou fazer a entrada o meu impulso unitário. E a saída para esse sinal específico de entrada, a gente vai nomear, dar um nome especial, que é H de T. Só questão de nomenclatura. Se eu falar em H de T, vocês sabem que é a resposta impulsiva. E aí que vem a primeira dúvida. Primeira dúvida não, mas a primeira observação. O impulso, a gente já estudou esse sinal, né? Eu até vou lembrar para vocês o gráfico dele, ou a representação propriamente, porque não é um gráfico. Tá? O impulso é um sinal que a amplitude é nula para todo tempo, a não ser tempo igual a zero, e a área sobre o gráfico dessa função é unitária. Então, na verdade, a função impulsiva ele vai ter amplitude, na verdade não é definida, tá? Mas ele vai ter uma amplitude muito alta, na verdade infinita, no tempo zero, e não vai existir em nenhum outro momento. Tá? Como eu já expliquei na aula, o impulso é um sinal que não existe na prática. É impossível eu fazer uma tensão com essa cara aqui. É impossível, literalmente impossível. Porém, ele é um sinal que matematicamente tem uma valia muito grande, porque eu posso usar esse sinal para representar, a gente vai ver isso nas próximas aulas, para representar qualquer sinal x de t, por mais estranho que isso possa parecer. Essa função matemática ela tem algumas propriedades que me permitem que eu faça isso. Tá? Então, na prática, não existe a resposta ao impulso de um sistema. Isso aqui é uma abstração matemática que a gente vai usar para inferir a resposta do sistema para quaisquer sinais de entrada. Isso para sistemas que sejam lineares, só vai funcionar para sistemas lineares invariantes, que fique claro. Tá? Porém, essa entrada impulsiva, ela se aproxima de alguns sinais em algumas circunstâncias. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Então, pegando aqui o nosso super exemplo da régua, tá? Se eu imaginar que a minha entrada é uma força aplicada em qualquer ponto aqui dessa régua, por exemplo, esse ponto aqui, se eu empurrar e manter, eu vou fazer aqui para ficar mais engraçado, se eu empurrar e manter, eu apliquei uma força que se assemelha a um degrau, né? A força é zero agora, mas aí, ó, pá, forcei,
e tentei manter a mesma força, tá? O sinal impulsivo, ele se assemelha a entradas que tenham muita energia em pouco tempo. Então, os livros gostam de falar, é um raio, pá, cai um raio, uma martelada, ou uma paulada, assim, ó, tá? Então, os sinais que mais se aproximam ao impulso são os pulsos de curta duração e alta intensidade, por óbvio. Nesse caso, a resposta do sistema, muitas vezes até pode ser aproximada pela resposta impulsiva. Mas não esqueçam que ela, de fato, não existe. Por quê? Pela essa dificuldade. Né? Eu não consigo fazer o sinal impulso na prática. Né? Então, pessoal, a gente vai analisar, a gente vai aprender como que eu calculo H de T, porém, com o objetivo futuro de usar essa resposta na composição da resposta a qualquer sinal de entrada. Então, é isso que a gente faz na teoria de sinais, o tempo todo, vocês vão ver. Laplace faz isso. Eu vou representar um sinal utilizando outro sinal que eu conheço a resposta. E daí eu posso inferir a resposta do sistema para qualquer sinal de entrada. Tá? Essa resposta, eu até vou voltar ao meu exemplo aqui. Tá? O sinal, como o sinal impulsivo ele só existe em zero, tá? Então a força só vai agir aqui nesse sistema no instante t igual a zero. No instante t igual a zero mais, o sistema ele já está sem influência externa de nenhum sinal. Por que eu quero lembrar isso para vocês? Porque percebam a semelhança entre a resposta à entrada nula e a resposta a um sinal de curtíssima duração. Por que essa semelhança acontece? Porque o sistema, quando reage a esse tipo de entrada, né, perceberam? Ele está sozinho na maioria do tempo. É óbvio que em zero chega uma energia nele, né? Que eu posso até calcular pela área, né, da função impulsiva. Então, o que acontece? O impulso chega e dá energia, toda a energia da entrada no instante zero. Só que depois, no instante zero mais, o sistema já está sozinho. Tá? Então, vai ser muito comum a gente ver H de T bastante semelhante à resposta à entrada nula. Isso faz sentido, na verdade. Por quê? Porque ele está sozinho na maioria do tempo. Diferente de um sinal um pouco... de um sinal que dura para sempre. Por exemplo, ficar cutucando aqui, ó, a força aqui, a entrada, ela é um sinal que não é nulo para tempo maior do que zero, né? Ele vai para sempre, né, se eu quiser ficar cutucando. E aí que vem uma coisa interessante, por isso que eu estava falando com o Renan, com o meu xará, como é importante o entendimento da característica do sistema. Esse sisteminha aqui, ó, que tem essa resposta, né, percebam que ele tem um comportamento oscilatório, depois eu desenho até se vocês quiserem, tá? Ó, com uma certa frequência. Perceberam? Então ele reage conforme exponenciais complexas, como a gente vai ver. Tá? Se eu sincronizo a minha entrada com a resposta do sistema, percebam como... Daqui a pouco até vai quebrar minha régua, né? Perceberam como a saída é muito maior do que a entrada? O mal e mal tá tocando aqui, ó. Tá? Esse fenômeno é conhecido como ressonância, né? E para entender ele, eu preciso entender como que esse sistema reage a uma entrada. Tá? Se eu estudo a resposta impulsiva, eu tenho como se fosse, né, uma característica, na verdade é uma característica única do sistema, que independe, na verdade, da entrada. Beleza? E a partir dessa característica eu posso, por exemplo,
né, obter a resposta para esse sinal periódico aqui. Tá? Então, é uma, não é teoria, né? Mas a resposta impulsiva, mesmo não existindo na prática, é talvez a resposta mais importante que a gente vai estudar de um sistema. Perfeito? Como é que eu encontro a resposta impulsiva? Então, saindo um pouquinho da teoria, né, que isso não deixa de ser teórico, né, dessas elucubrações, e indo para a matemática agora. Tá? A gente vai usar literalmente uma fórmula. A gente vai usar um algoritmo para encontrar a resposta impulsiva. Tá? Por que isso? Porque é fácil de resolver. Né? Eu não vou deduzir para vocês isso, essa dedução está no LAT, tá? Mas para calcular a resposta ao impulso, eu preciso descobrir, obviamente, né, ter o conhecimento da equação diferencial que modela o sistema contínuo, ou a equação de diferença, se for um sistema discreto, como a gente vai ver, tá? E eu vou calcular baseado de uma maneira muito parecida com o que eu faço para a resposta A, entrada nula. Tá? Então, eu vou colocar aqui um algoritmozinho para a gente encontrar a resposta impulsiva de qualquer sistema. Então, aguardem aí que eu vou colocar no quadro. Uma coisa, né? Vou até para ficar bonito esse quadro, eu apliquei um impulso, obviamente que eu vou ter uma resposta. No caso da régua, inclusive, a resposta desse sistema seria assim, né? E percebam que na prática é impossível a ponta da régua se mexer instantaneamente, né? Então, na verdade, se eu fosse verificar isso, essa resposta ela vai fazer assim, né? Muito rápido, ela vai ter uma variação muito rápida ali, porque eu coloquei muita força no início. Tá? Mas vai se aproximar esse gráfico de resposta impulsiva, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou aproveitar, para vocês verem como que a resposta impulsiva é importante. Se não for o impulso que eu aplico, se for um degrau de força, né, então eu vou mostrar para vocês a resposta impulsiva, né, e a resposta ao degrau. Vocês perceberam, espero, né, fica meio complicado de ver, mas vocês viram que essas duas respostas, eu acho que eu exagerei até, vocês viram que essas duas respostas elas são muito parecidas, ó. A única diferença é que a ponta, né, para um sinal degrau, ela não voltou para a origem, digamos assim, para esse ponto de repouso, né? Ó, ela ficou estaqueada para um lado, né? Então, na verdade, vocês percebam como a resposta ao degrau guarda muita semelhança à resposta impulsiva. Então, para um sistema que tem essa resposta impulsiva, a resposta ao degrau vai ter essa cara aqui, ó, que é muito, 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 muito parecido. A gente vai aprender como calcular mais tarde. Mas vocês têm que entender que a resposta impulsiva traz a característica entrada-saída do meu sistema. É uma característica do sistema. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, para qualquer sistema, né, LTI, a resposta impulsiva pode ser obtida por essa relaçãozinha aqui. Então é uma equação, professor, uma fórmula. Basicamente sim. Essa fórmula ela é deduzida utilizando o método de casamento de impulsos, que, como eu falei, está num apêndice do capítulo 2 do LAT, para quem quiser saber da onde que surgiu essa formuleta. Mas nós aqui, como réis mortais, a gente precisa entender, aplicar, entender quem que é quem aqui nessa equação e aplicar ela, né, para descobrir qual é a resposta impulsiva do meu sistema. Pessoal, muito importante, eu preciso lembrar vocês
né, das últimas aulas, e aí que quem não assistiu ainda às aulas vai ficar meio perdido, porque aparecem coisas aqui como P de D e B0, que vem da representação padrão da minha equação diferencial. Tá? Então vou usar aqui o lado direito só para lembrar vocês. Até vou deixar aqui embaixo. Pode deixar aqui embaixo, né? Qualquer sistema ele pode ser modelado por essa equação aqui, ó. Q de D vezes Y de T, isso é igual a P de D vezes X de T. Só para lembrar vocês, Q de D, né, contém as derivadas, né, na notação operacional, que fique claro, é um polinômio que contém as derivadas em relação à saída do meu sistema. Né? E P de D é um polinômio operacional que contém as derivadas, obviamente esse é o grau, tá, em relação à entrada. Essa é a forma mais compacta de se representar uma equação diferencial. Vou só lembrar vocês, por exemplo, para esse infeliz aqui, ó, né, eu posso escrever isso na notação operacional assim, né? D vezes y mais y, isso é igual a dx mais 2x. Isolando os operadores, eu tenho d mais 1, y e d mais 2, x. O polinômio q de d está aqui, q de d vezes y, e o polinômio p de d é aquele polinômio que contém as derivadas da entrada do meu sistema, tá bom? B0, que é esse infeliz aqui, ele é um desses coeficientes, tá? Na verdade, pessoal, o meu B0 é o coeficiente, e cuidado, isso eu falo lá na aula sobre, que a gente viu sobre a representação básica das equações diferenciais. O B0 multiplica a mais alta derivada aqui quando os graus das derivadas da entrada e da saída são iguais. Se o grau das derivadas da entrada e da saída não é igual, por exemplo, nessa equação aqui, ó, que eu tenho grau 2 em y e grau 1 em x, o B0 aqui é zero. Por quê? Se eu expressasse isso com polinômios de mesmo grau, ficaria assim, ó, tá? Então, o B0 é quem multiplica a derivada em x que tem o mesmo grau da maior derivada em y. Em resumo, esse é o B0. O B0 só não vai ser zero no caso em que eu tenho o mesmo grau das derivadas da entrada e da saída. Tá? Essa equação aqui é conhecida como estritamente própria, essas equações que têm o mesmo grau de derivada da entrada e da saída. Tá? Mas a maioria dos sistemas, inclusive, trabalham com mais derivadas em relação à saída do que à entrada. Então, na maioria dos casos, o B0 vai ser nulo. Mas isso não é, óbvio que não é uma regra, né? Existem equações que têm o mesmo grau. Tá? Entendendo quem que é o P de D, entendendo quem que é o B0, a única coisa que falta, porque eu conheço quem que é o U, né? A única coisa que falta é esse infeliz aqui, tá? O YN. E o YN ele é encontrado de uma maneira estranha, mas que é deduzida a partir da técnica de casamento de impulsos, tá, pessoal? Então, o YN, tá? Então, como é que eu encontro o YN, tá, pessoal? O YN, eu vou calcular ele sempre dessa maneira. Eu vou encontrar os autovalores do meu sistema, expressar YN como uma composição linear dos modos característicos, exatamente como eu faço com a resposta à entrada nula desse sistema, tá? Só que ao invés de aplicar as condições iniciais, como eu fazia
para encontrar a resposta à entrada nula, eu vou aplicar o que eu chamo de condições auxiliares. Tá? Então, o yn eu vou fazer exatamente igual à resposta à entrada nula, sem tirar nem pôr. A única diferença vai ser que eu vou aplicar condições iniciais, que eu chamei de condições auxiliares, diferentes, provavelmente. E as condições auxiliares são muito fáceis. Tá? Eu sempre vou considerar a mais alta derivada unitária e depois vou deixar as outras zeradas. Tá? Eu já explico um pouquinho melhor isso. Tá? Eu acho que é mais fácil até fazer um exemplo, talvez. Né? Mas eu tenho que formalizar no quadro, obviamente, quais são as condições auxiliares. Né? Então, primeiro, né, o yn de t vai ser uma composição de modos característicos. Então, C1 e na lambda 1t mais C2 e na lambda 2t mais 3 pontinhos, até, obviamente, o Cn e na lambda nt. Para um sistema que tem grau 3, eu teria 3 modos, associando cada modo ao alto valor. Perfeito? Então, yn tem essa forma. Agora, para calcular C1, C2, Cn, tá, eu vou fazer a mais alta derivada que eu necessito para encontrar esses coeficientes igual a 1. Tá? E o resto igual a 0. Então, para calcular, tá? Então, é óbvio que eu estou escrevendo isso, não com aquele formalismo matemático, né? Mas eu acho que está bem fácil de entender. Então, para um sistema de grau 3, quais seriam as condições iniciais que eu usaria para calcular a resposta à entrada nula? Seria y de 0, y ponto de 0 e y 2 pontos de 0. Rever os vídeos sobre resposta à entrada nula que vocês vão se lembrar disso. Eu vou fazer um exercício aqui, vocês logo vão entender. Tá? Para calcular yn é um pouco diferente. Eu vou simplesmente ignorar as condições iniciais. Por quê? A resposta que eu estou buscando não é uma resposta para condições iniciais, é, na verdade, a resposta para uma entrada. Tá? Então, a técnica do casamento de impulso fez chegar, não, né? Mas, foi deduzida para que o yn fosse calculado fazendo sempre a mais alta derivada unitária e as restantes zero. Então, para um sistema de grau 3, eu vou usar yn 2 pontos de 0 igual a 0, a 1, desculpa, vou repetir. Eu vou fazer y 2 pontos de 0 igual a 1 e o resto eu vou zerar. Se o meu sistema tem grau 8, eu vou fazer a derivada sétima de 0 igual a 1 e o resto, a derivada sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, blá, 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 igual a 0. Tá? Então, é literalmente um algoritmo. Tá? Qual que é o algoritmo para encontrar a resposta ao impulso de qualquer sistema? Primeiro, encontra B0, encontra P de D. Depois, calcula yn seguindo essa regrinha e aplicando essas condições auxiliares para cálculo do C1, C2, C3, até o Cn. E depois joga tudo isso aqui, ó, pum, e eu tenho a resposta ao impulso. Vamos fazer um exemplo para entender bem isso. Professor? Diga. Pode levantar um pouquinho a câmera, está cortando a primeira linha desse lado do quadro. Puta que pariu, desculpa. Obrigado. Viajei total, né? Não percebi, fiquei subindo e descendo essa bosta, né? Então, exemplo. Eu vou dar um tempinho para vocês, não propriamente para resolver tudo, claro, mas principalmente para encontrar B0, P de D para esse carinha. E também a forma padrão do yn, né?
Para encontrar a forma padrão do yn de t, eu preciso calcular os autovalores, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, é o tempo de uma music. Senhor, para descobrir o yn desse primeiro exemplo que tu fez ali em cima, a gente só pegaria esse C1 e na lambda 1t igualaria a 1 e faria a derivada dele e acabou? Não, porque eu não sei qual sistema é, né? É de grau n aquele ali, né? Tá, então, na verdade, eu preciso saber o grau para estabelecer quais são as condições iniciais. Tá? Se o grau for 2, eu vou fazer a derivada primeira de 0 igual a 1 e o restante 0. Para o nosso caso, grau 2, né? Eu falei grau 1 ou grau 2 antes? 2. Ah, bom. Ah, então tá. Então eu já falei como se faz. Né? Mas para grau 5, eu vou fazer a derivada quarta de 0 igual a 1 e o resto igual a 0. Lembrando que para o sistema, para encontrar os coeficientes dessa composição linear, eu sempre vou precisar n condições auxiliares. Tá? Então, para um sistema de grau 8, eu vou precisar de 8 condições iniciais, né? Desculpa, ato falho. 8 condições auxiliares para calcular os coeficientes. Quais que a gente usa? A gente sempre usa a condição inicial associada à variável e as suas derivadas no instante zero. Mas a gente usa normalmente no instante zero porque é um facilitador, né? Eu poderia ter em qualquer instante de tempo, na verdade. Né? Uma coisa importante, pessoal, que vocês têm que entender é diferenciar a resposta impulsiva da resposta à entrada nula. A resposta à entrada nula, eu faço x igual a 0. Tá? Então, na verdade, eu não tenho nenhuma influência das derivadas da entrada. Agora, na resposta impulsiva, pela própria fórmula que a gente colocou aqui, né, vocês viram que o P de D está nela. Né? Então, isso vai fazer com que a resposta ao impulso leve em consideração e tem que levar, por óbvio, as derivadas em relação à entrada. Claro, né? Porque se eu derivo aquele sinal, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu estou pondo, na verdade, a derivada do sinal de entrada no sistema, se eu fosse imaginar. Né? Então, tem que mudar. Então, a resposta ao impulso me diz exatamente isso. A reação do sistema a uma entrada. E não como ele se comporta internamente, frente a condições iniciais relacionadas a y. Tá? Muito importante isso. Então tá. Primeiro passo é estabelecer quais são os polinômios Q e polinômio P desse sistema. Então eu vou representar isso aqui na notação operacional. É d ao quadrado, d ao quadrado, y mais 5dy mais 6y, isso é igual a dx mais 4x. Fica bem fácil de ver, né, que eu tenho isso aqui, ó. Então, P, vocês estão me acompanhando? Tá, então aí. O meu polinômio Q é d ao quadrado, 5d mais 6. E o meu polinômio P é d mais 4. Então, já achei o P, já achei o Q. Quem é o B0 nessa parada aqui? Como o grau, né, como o grau das derivadas da saída é maior do que o grau das derivadas da entrada, para esse sistema eu já posso dizer que B0 é igual a 0. Para aquele sistema que eu pus no outro quadro aqui, que eu acabei apagando, né? O B0 era 1. Tá? Então, o B0 sempre vai ser aquele carinha que multiplica a derivada do mesmo grau em relação à entrada, né? A mais alta derivada, na real. Tá? Que fique claro. Alguém ainda está com o áudio aberto, tá, pessoal? Só para avisar. Então, ó, já encontrei B, já encontrei P. Tenho que encontrar YN. Para encontrar YN, eu tenho que calcular os autovalores primeiro.
Tá? Então, a equação característica desse sistema é só substituir o D por lambda. Tá? Então, essa equação característica que a gente viu na aula passada nos dá os autovalores, que são as possíveis, são as soluções, né, são as únicas exponenciais que resolvem a parada, né, que resolvem a resposta à entrada nula. Então, para esse carinha, os autovalores são -2 e -3. Dá para fazer Bhaskara, né? Mas quem já trabalhou bastante com polinômio sabe, né? Que esse carinha aqui é o produto e esse carinha aqui é a soma, né, das raízes. Então, esse sistema tem 2 autovalores. Eu já devo ter feito esse exemplo, um exemplo bem parecido com esse, talvez com os mesmos autovalores, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem. Os autovalores desses sistemas é -2 e -3. Esse carinha só responde com exponenciais reais e decrescentes, inclusive. Tá? Então, por exemplo, ó, Renan, tu tem que ver esses autovalores e entender que jamais esse sisteminha aqui vai ser modelado só por exponenciais reais, né? Com coeficiente real, com expoente real. Por quê? Porque para ele oscilar, a gente viu no estudo da exponencial que eu tenho que ter exponenciais complexas. Compreenderam? Então eu quero que vocês tenham esse feeling, que vocês olhem a equação característica, descubram os autovalores e já saibam mais ou menos como que vai ser a resposta desse sistema. Esse sistema, ele vai responder segundo esses modos, né? E na -2t e E na -3t. Eu vou visualizar esses dois infelizes aqui na resposta à entrada nula desse sistema e também, pessoal, na resposta impulsiva nesse caso. Tá? Lembrem-se que no início da aula eu falei que a resposta impulsiva guarda muita semelhança à resposta à entrada nula. Tá? A única diferença é que agora, para calcular o yn, eu não vou aplicar as condições iniciais, porque não tem. Eu quero a resposta a um impulso. Tá? Então eu vou deixar o sistema quieto, sem condição inicial, e vou meter um impulso na bunda desse infeliz. Né? Então não é condição inicial, uma coisa que eu gosto de distinguir, embora a gente faça da mesma maneira. Quais são as condições auxiliares que eu vou usar para calcular C1 e C2? Tá? Eu vou ter que usar a mais alta derivada que eu preciso, que nesse caso é yn ponto, eu vou fazer 1. E todas as outras eu faço 0. Nesse caso, todas as outras é uma só. O grau é 2. Então eu vou aplicar essas condições auxiliares nesse yn para calcular a forma fechadinha, para calcular C1 e C2. Bora lá? Bora. Eu vou calcular já o y ponto n aqui, que a gente já fez isso. Estamos carecas de fazer, na verdade. Aqui, né? Só derivei. E como é exponencial, fica muito fácil, né? É só pipocar o autovalor para fora ali do modo característico. E daí é só resolver. Aplica essas condições auxiliares e calcula C1 e C2. Vou aplicar, ó. Isso aqui, isso aqui ali. Vai ficar, ó. Vamos ver se alguém conhece o meu cognome. Quem que eu sou? Eu sou Renan. Quem que eu sou, pessoal? Eu sou Renan o quê? Eu sou Renan Um falou ali agora. o benevolente. Exato. É, por isso que eu vou substituir aqui, fazer as coisas com calma. Quando eu for enterrado, vai estar na minha lápide lá. Jaz aqui, Renan o benevolente, professor querido, que fazia as provas difíceis. Vou substituir.
Tá? Então, basicamente, eu vou colocar, ó, é só substituir o t valendo zero nessa equação, né? Então, eu vou ter yn ponto de zero, que a gente sabe que a gente vai ter que fazer 1 para calcular o yn, isso é igual a menos 2 vezes z na menos 2 vezes zero, menos 3z na menos 3 vezes zero. Só substituir o valor de t aqui nessa equação, ó. E igualei isso aqui, obviamente. Tá? E vou fazer a mesma coisa com o yn de zero, que tem que ser zero. Opa, menos 2 não. Percebam que eu vou ter sempre um sisteminha de equações que vai ser todas as equações zeradas, né? Todo vai ser um monte de coeficiente aqui igual a zero, um monte de coeficiente igual a zero, blá, 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 e uma delas vai ser 1. Tá? Então, normalmente, o sisteminha é bem fácil de resolver. Nesse caso, o sistema de equações vai ser, ó, menos 2 menos 3 igual a 1. Opa, faltou o C, né? Não adianta, rapaz. Menos 2C1 menos 3C2. Porra, eu esqueci o C, ninguém me corrigiu aqui. Porcaria. Aqui C1 faltou e aqui o C2. Eu quis ser gentil, tu viu? A minha... Não é para eu ser gentil. Ah, esqueci o César, e aqui também esqueci o César. Puta que pariu. Lá embaixo também, professor. No canto inferior esquerdo, eu acho. Canto inferior. Puta que pariu, velho. Ah, comigo é a fome. Tô louco de fome, cara. Tô cagado de fome. Também tô cagado de fome. Daí acabei comendo os coeficientes também. Jesus. Então, menos 2C1 menos 3C2 é igual a 1, e eu vou ter que C1 mais C2 é igual a 0. O jeito mais fácil de resolver essa porcaria, multiplicando a segunda aqui por 2, somando, tu já calcula o C2, né? Então, resolvendo essa parada, essa paradinha, eu vou ter que menos C2 é igual a 1. Então, C2 igual a menos 1. E, obviamente, C1 tem que ser igual a 1. Eu resolvi rápido, então, por gentileza, se alguém puder conferir, mas é isso aí. Eu acredito que sim. Consequentemente, meu yn de t, substituindo os coeficientes que eu encontrei, vai ser e na menos 2t menos e na menos 3t. Então, agora eu tenho todo mundo. Eu tenho B0, tenho P de D e tenho YN. Tu pode calcular, portanto, Padawan, H de T, aplicando a formuleta. B0, vou escrever de novo aqui, porque eu estou de boa hoje, né? Então, B0 é 0, P de D é D mais 4, né? D mais 4. E aqui está o YN. E um detalhe, tá, pessoal? Um detalhe. Eu vou deixar o YN assim por enquanto. Vocês vão entender por quê. Porque eu não posso esquecer, já estou me adiantando, né? Eu estou com pressa, porque eu estou com fome. Esse carinha aqui, ele não é uma coisa qualquer. Esse carinha ali, ele é um operador, é um polinômio operacional. Significa que se eu multiplico por D, eu estou derivando, né? Então, se eu lembrar disso, eu sei que o H de T, isso aqui vai zerar, né? Vai ser DYN mais 4YN. Em outras palavras, vai ser YN ponto mais 4YN. Calculado o YN, eu vou derivar essa porcaria, que já está derivada aqui na real, e somar com 4 vezes essa porcaria.
Então, vai ficar ao final, ó, vamos fazer rapidão. Yn ponto é menos 2e na menos 2t, menos com menos mais 3e na menos 3t, mais 4e na menos 2t, menos 4e na menos 3t. Ô, louco! E nem se eu tivesse me planejado, eu teria finalizado esse H de T tão bonitão aqui no final do quadro. Tá? Então, pegando termos aqui, modos com o mesmo expoente, né, os mesmos modos, na real, eu vou ter aqui mesmo, 2e na menos 2t, menos e na menos 3t u de t. Ô, professor, isso aí não serviu para nada na minha vida. Pô, não pensa isso, cara. Não pensa isso. Eu falei, a gente tem que se acostumar com essas bostas, né? Para se dar bem nas próximas cadeiras. Eu sempre falo, não fui eu que escolhi fazer engenharia. Foi vocês. Né? Em escolhendo fazer engenharia, a gente tem que lidar com essas porcarias, que não tem outra saída. Não tem como entender e saber, melhor, vou até exagerar, não tem como eu projetar um sistema de controle se eu não entendo bem sistemas, não faz sentido. É a mesma coisa de eu querer tocar bateria se eu não sei tocar um tambor. Como bater no tambor. Não faz sentido. Tá? Então a gente tem que saber analisar matematicamente, mas sempre buscando entender isso. Né? Entendendo que esses modos aqui, por exemplo, são modos que decrescem. Então essa resposta H de T, ela vai tender para zero. Significa que esse sistema aqui, se eu excito ele, ele volta para o repouso. Compreenderam isso, pessoal? Diferente desse sisteminha aqui que ele se afasta. Esse feliz aqui, ó, se eu largo ele se afasta, né? Se eu for ver qual é o ângulo formado aqui com a normal, né? E eu aplico um sinal, ele vai se afastar. Esse é um sistema que não volta para o equilíbrio. Diferente desse sistema aqui, ó, que ele volta para o ponto de equilíbrio. Ó. Por quê? Porque os modos da resposta impulsiva tendem a zero, porcaria. Que mão de obra. É uma mão de obra, mas aí que tá. Mas é tranquilo. É tranquilo, é tranquilo. É tranquilo, só não se perder ali, né? É muito fácil de se perder, bem observado, pessoal. É muito fácil de cometer erros algébricos. Não é? Muito fácil, de fato. Eu comi aqui os coeficientes, né? Pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha errado? Pode ser que eu tenha errado. Não sei. Tá? Eu vou dar uma conferida só vou dar uma conferida, segurem aí. Menos 2e na menos t, 2e na menos 2t, desculpa, e menos e na menos 3t. A gente é foda, cara, mas credo. Né? Não tem sistema que a gente não resolva, desde que seja linear. Mas é aí que tá, é por isso que a gente é foda e as outras engenharias são mais ou menos. Beleza? É por isso que as outras são as outras, né? Exatamente, né? Perto da gente, os outros são os outros. A gente é tão foda, pessoal, que a gente precisa de um conjunto que eles não usam. A gente precisa dos números complexos, né? Que a maioria das engenharias não usa muito. Tá bom, pessoal? Show de bola? Show. Que o coelhinho traga muitos ovinhos para vocês, muito chocolate. Falou. Falou, senhor. Feliz Ô, senhor, deixa Falou. eu tirar print aqui, pera aí. Eu vou tirar uma foto. Tá? Vai postar no grupo ali, senhor? Eu não tenho feito isso desde o início do semestre. Ah, não, valeu. Nós. Boa noite. Mas que diabo. Bom feriado. Eu tô sem paciência, né? Eu tô com fome. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eita, professor. Feliz Páscoa.